A Sofia, Laurinha. Transmite, mamãe. Não precisa. Isso. Entendi. Vai ser uma gravada a reunião. Deixa eu mostrar pra ele. O lindo, quando você for entrar na reunião, você tem que clicar aqui, olha. Aí dá certo para o seu som. Então, tá certo. Tive dificuldades aqui para poder Tira, Laurinha, o filtro. acertando aqui. Nenhum, foi nenhum filtro. Ai, obrigada. Então, Mara, agora estando gravado, né? Gravando fica melhor, não é? Olá, tudo bem? Tudo bem? Já está sendo gravado, hein, Olinto? Ótimo. Então, depois, hoje eu falei com o Tiago, então, esse bate-papo que a gente tem um pouquinho, né, antes, ele vai ver se faz uma edição, né? Aí entra só no estudo depois. Tá bom? Né? Quando for colocado no canal. Ah, ótimo. Tá bom. Mara, olha a Helena falando oi. Oi, Helena. Oi, amor, tudo bem? Boa tarde para vocês. Ai, gracinha. Estamos aqui, firme e forte. Um privilégio poder estar aqui com vocês. Oi. Ai, gracinha. Ela tá com a bota na boca. É uma bonequinha. Um segundinho, vou pegar algo aqui que nós iniciamos, tá bom? Deixa aí um pouquinho, peraí. A gente está começando a melhorar, Thaís. O Vinícius está conseguindo gravar, aí já está conseguindo passar para o YouTube, mas tem que editar ainda, sabe? Então, aos pouquinhos, tá indo. Mas quem sabe faz direitinho, né? É. A gente que não sabe... Nada. Não, mas já... A menina é uma boneca. Essa é a mulher do Wilson, não é? É. Uhum. Tá gracinha. Obrigada. Essa semana vai ser aniversário dela de 1 ano. Vai ser uma festa lá na... Como chama lá? Rancho Fundo, né, Thaís? Rancho Fundo. É. Gracinha. Muitas bênçãos para ela. Que Papai do Céu abençoe muito. Amém. E ela chama Helena também. Ai, que gracinha! Mesmo, eu gosto desse nome, viu, Helena? Charazinha. Coisa mais fofa. Fala oi. Oi, meu amor. Oi, oi. Meu amor. Oi. Mas já quantos anos? Ela tem quantos anos? Ela vai fazer 1. Nossa, mas fala muito, que gracinha. Oi, faladeira. Que bênção, né? Ai, criança é tudo de bom. Oi. Ela vê a Mara e fica desesperada para conversar com a Mara. Meu Deus. Tudo certo aí, Olinto? Deixa eu ver. Tudo certinho. Vamos começando, então? Tudo sob controle. Vamos lá, vamos começar, né? Vamos pedir para todo mundo desligar o áudio, por favor. Deixar só o do Olinto. Pode falar, Olinto. Nós temos 45 minutos, só agora pelo Zoom? Então, o Hélito falou isso para mim. Falou, hoje estava tendo uma reunião hoje da família, aí a gente estava estudando a lição da escola sabatina. Aí deu 45 minutos, teve que criar outro link. Só que não fui eu que criei, foi o Hélito, eu não sei. Vamos esperar todo mundo chegar, né? Vamos ver se dentro desses 45 minutos a gente consegue fazer uma abordagem que auxilie na compreensão do estudo, né? Você sentar aqui, não cansa de estudar? Porque ainda não deu 3 horas, né? E vai... algumas pessoas entram, acho que 3 horas mesmo. Talvez podia fazer algumas perguntas, Olinto, para poder, então, esperar dar 3 horas. Se bem que já é 3, não? Está em cima já, né? Eu já sei que eu vou levar. Falta 2 minutos para 3 horas. Não precisa de dinheiro, não. Por quê? O Pix, muito mais fácil. Eu tenho cartão agora. Aqui, ó, fica com esse dinheiro. Mara, tem algum som ativado que está interrompendo a fala de Olinto? Tem algum microfone aberto, né? É o da Fátima. Fátima? Ah, a Fátima desligou, tá certo.
Ela já chegou. Oi? Oi, Fátima. Oi, Fátima. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, que bom Fátima. com a gente, viu? Obrigado por aceitar nosso convite, participar, tá? A gente fica feliz com isso, ok? Você sabe que você é o meu professor mor, né? Meu mentor. Obrigado pelo carinho. Mas eu convidei mais pessoas, vamos ver se o pessoal... É porque foi muito em cima da hora, né? Quem sabe, né? Então, agora também vai estar gravado no canal Vamos Gotas do esperar Amor um de Deus, pouquinho para ver se mais alguém entra, né? A questão é o tempo que nós dispomos agora no Zoom, né? Eles mudaram as regras, agora é 45 minutos. Ah, entendi. Então já está perdendo tempo. Olinto, ainda falta 1 minuto para as 3. Eu acho que talvez podia abrir para alguma pergunta. Lelena, você queria fazer alguma pergunta, talvez? Não sei, Tânia. Alguma pergunta que vocês têm interesse em fazer? Só para poder dar as 3 horas certinho? Não? O Mário, eu acho que não dá tempo, já são 3 horas, amor. Tempo, né? Já deu 3 horas. Olha, mas essas perguntas, tá? Depois podem ser feitas, né? Tem o meu contato, tá? Pode fazer pelo WhatsApp, a gente está à disposição aí para atender, tá bom? Vai ser um prazer manter o contato com vocês, a gente conversar depois, ok? Então podemos começar, Mara, no nosso momento, não é? Pode começar, Olinto, por favor. Tá bom. Então vamos iniciar, né? Como sempre, com a nossa oração, né? Pedindo as bênçãos de Deus sobre esse momento, esse estudo. E oro quem ora por nós. Como sempre, a gente abre esse espaço para quem queira fazer oração. Sofia? Quer fazer, Sofia? Vamos lá, Sofia. Vai lá, Sofia. Faz uma oração para nós. Tá. Querido Deus que estás nos céus, eu queria agradecer por a gente estar aqui, né, estudando a Bíblia, por mais um sábado de vida. Eu queria pedir oração por umas pessoas que estão passando por uma doença. E cura essas pessoas, Deus, entre no coração delas, faça fé. Eu quero pedir para a família da Fátima, né, vó? Que ela morreu, mas o pai e a mãe, ela tem muitas doenças. Eu quero pedir pro Túlio, né? Que tá bem? Já tá bem, graças a Deus. E agradecer por mais um dia de vida, saúde e paz, em nome de Jesus. Amém. 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 Linda oração. Amém. Bem, queridos, então vamos voltar ao estudo, né? Porque é uma sequência. Nós estamos tratando de temas que estão linkados um com o outro, assim nós vamos entendendo, né? Um pouco a respeito do plano de Deus. Então, o estudo da semana passada já está no YouTube, tá? Está no canal Gotas do Amor de Deus. É só quiserem repetir o estudo, lembrar, está lá, Gotas do Amor de Deus. E nós falamos sobre o preço do resgate. Entendemos, então, o porquê da morte de Cristo, o porquê dos sofrimentos dele. Então, lá ficou de forma que possa ser compreendido. Se houver alguma dúvida, depois vou estar em aberto, à disposição para falarmos, né, pessoalmente sobre aqueles temas e esclarecer alguma coisa que não ficou muito clara, tá certo? E hoje nós vamos estudar como se beneficiar deste resgate. Então, é o tema de hoje, ok? Mas sempre nós fazemos uma ponte de um estudo para o outro, relembrando alguns pontos. Então, não vai ser diferente hoje, tá? Vamos fazer uma ponte e lembrar de alguns pontos aqui. Um dos textos analisados no último encontro foi a segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Paulo escreve à igreja de Corinto, no segundo livro, no capítulo 4, versículo 4, onde ele descreve ali Satanás como sendo aquele que domina este mundo. Se quiserem ver, está segundo Coríntios 4 e 4. Fala, Linto. Encontraram? Eu quero que eu leia. Olha o que a Bíblia diz, então. Nos quais o Deus deste século, observe que o Deus aí está com D minúsculo, né? Referindo-se a Satanás, nos quais o Deus deste século
cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, nós entendemos que Satanás, ele está no comando de pessoas que não entregam uma vida a Cristo. Nós estudamos a semana passada sobre o estado de escravidão que o ser humano se submeteu, né? Então, ele acabou dominando isso aqui. Mas nós vimos também que Cristo pagou um preço muito alto por esse resgate, como a própria vida, não é? E tudo aquilo que havia sido entregue para Satanás, né? Nós lemos também lá em Lucas 4, verso 4 até os 7, que o diabo disse para Jesus: olha, tudo me foi entregue, né? Eu dou a quem eu quiser. Então, nós entendemos que, Adriana, que bom, prazer tê-la conosco, né? Fique à vontade, que você possa ter o máximo de proveito nesse aprendizado, tá bom? Nós estamos aqui para poder ajudar, tá? Seja bem-vinda. Então, nós vimos, então, que Jesus, ele pagou por esse preço de resgate, que o diabo afirmou que o mundo era dele, e tudo aquilo que havia sido entregue para Satanás, que Adão entregou, tá? Jesus comprou de volta. O planeta voltou para a posse do verdadeiro dono. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 28, Atos 20 e 28, diz: atendei, pois, vós, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, Cristo comprou, pagou pelo resgate. Ana, que bom tê-lo com a gente, pagou com esse resgate com seu próprio sangue, não é? E estou retomando ainda a lição anterior, lá no Evangelho de João, lá no capítulo 12 de João, 12, versículo 31, tá? Esses textos eu mesmo estou fazendo questão de lê-los, porque eles já foram considerados na lição anterior, tá bem? É só uma entrada no tema de hoje. João 12, versículo 31, olha o que nós encontramos. 12, 31. Então, antes de Jesus ser entregue para a morte, ele chegou a dizer: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Agora, aquele que detém o poder deste mundo, que é Satanás, ele será expulso, porque este mundo seria julgado, né? E no capítulo 12, versículo 32, ele nos esclarece mais, olha, 12 e 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, né? Então, quando Cristo foi erguido ali numa cruz, o universo todo foi atraído para aquele momento. O universo inteirinho, que antes estavam, boa parte, né, pessoas, seres de todo o universo, que antes tiveram algum momento, alguma dúvida sobre o caráter de Deus. Se porventura alguém simpatizava com a campanha de Lúcifer, o momento da cruz esclareceu de fato quem é Lúcifer. Porque o universo todo estava voltado para o momento da cruz. Jesus disse: quando eu for erguido, eu vou atrair todos a mim. E é nesse momento que o príncipe do mundo, o próprio mundo, seria julgado. É neste momento, tá? Então, todos os seres inteligentes do universo, na representação de seus líderes, né, julgaram sobre a quem por direito deve ficar o controle da terra. Então, Satanás perdeu aquilo que Adão entregou para ele. Aquilo que afirmou para Jesus, tudo foi entregue. Com a morte de Cristo, quando ele disse: está consumado. Lembram do termo consumado? Está pago. Jesus pagou pelo resgate. Jesus recuperou os antigos domínios, como o profeta Miqueias escreveu no capítulo 4, versículo 8 de seu livro. Deus é o centro, a torre do rebanho. Ele recuperou todo o domínio. Pois bem, isso é um pequeno apanhado do que já estudamos na lição anterior, né? Lá nós tratamos com mais tempo, com mais riqueza de detalhes, até mais demorado, mas é bom relembrar essa passagem, esta ponte aqui. Mas entrando no tema de hoje, o que nós precisamos considerar é o seguinte, que a natureza humana,
após o pecado, né, ela se corrompeu. É isto que é chamado de escravidão. Jesus veio nos libertar da escravidão do pecado, ou do domínio que o pecado colocou sobre a nossa natureza, uma natureza corrompida. Tá? Em 2 Pedro 2, verso 19, vamos ler juntos agora. Alguém se dispõe a participar na leitura conosco? 2 Pedro 2, 19. Posso ler? Por favor. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Olha, escravos de quê? Da corrupção, dessa queda moral, não é? Então, como escravos da corrupção, não é? Então, o pecado, ele corrompeu a nossa natureza e nos tornou fantoches. É claro, antes de conhecermos a Cristo, nós éramos fantoches de Satanás, tá? Mas sabe que Satanás ainda, ele manipula um grande número. Eu poderia dizer até que a maioria é fantoche dele. A maioria ele controla, não é? E como ele controla, a gente começa a perceber, né, que muitos, na realidade, eles se colocam nesse estado de servidão. As pessoas que se colocam, elas sabem disso, muitos são informados pela palavra de Deus, mas persistem em coisas erradas. E esta corrupção da natureza humana, tá? É por isso que, lá em 1 João 5,19, é um texto pequenininho, fala assim, que o mundo jaz no maligno. Diz que o mundo todo jaz no maligno. Olha, o significado da palavra jazer ou jaz, né, está relacionado a uma ação de permanecer deitado, né? Daquele que descansa, que dorme, que repousa comodamente, mas isso aqui na condição de pecador. O mundo está acomodado com a sua real situação, tá? Sente prazer com o pecado. E não há reação. A gente não vê reação da maioria das pessoas contra o domínio que Satanás impôs sobre elas. Então, é desse tipo de escravidão, de corrupção, que Cristo veio nos libertar, tirar essa natureza ruim de nós, trabalhar nosso interior, nosso coração, e moldando um caráter diferente para fazer parte do reino dele. Ok? Então, nós estamos analisando como podemos beneficiar do resgate pago na cruz. Mas, para isso, nós temos que voltar a esta consciência de nosso estado de miséria antes de Cristo. E agora, com Cristo, entender que nós precisamos ter um processo de entrega total, de entrega absoluta, e permitir que ele faça o trabalho, que ele faça a mudança. Porque, na maioria das pessoas, elas não estão reagindo a esse estado de pecado. Jaz, descansa, repousa comodamente na condição de pecado. Não reage. Tá? Mas quando lemos em Romanos capítulo 1, versículo 27, eu os convido a ler, Romanos 1 e 27, nós percebemos que o diabo, através do poder do mal que ele colocou dentro das pessoas, ele tem pervertido todas as coisas boas que Deus criou. Tudo. Tudo que é bom. Sim. É semelhante também os varões deixados o uso natural da mulher. Se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Interessante. Esse texto até parecia, né? Parece até inconveniente para esse estudo, não é verdade? Mas não, ele é bem apropriado e nós temos que tratar deste assunto. Um dos aspectos da queda moral hoje é isso, é a sexualidade, é o desvio sexual. E dispensa comentário desse texto. Homens, mulheres, pervertendo a sensualidade, tendo interesses por pessoas do mesmo sexo.
Então, algo que Deus criou, né, para procriação, para satisfação da família, dentro de um ambiente e de um relacionamento abençoado, que é o casamento, o diabo veio e perverteu. Nós vemos hoje a imoralidade do mundo, o desvio sexual, não é? Nós vemos que até um fato de uma explosão demográfica hoje, um aumento de muitos filhos, não é? Em lares sem estrutura, porque realmente há um desvio, as pessoas se apressam nesse relacionamento que é próprio para o casamento e acabam vindo filhos, né, que apenas uma parte a mãe ampara e sem formalizar uma união que seja estável, que seja segura e que seja abençoada. O diabo, então, desvirtuou isto. Então, tudo aquilo que Deus cria, que é bom, o diabo, ele muda. Por quê? A natureza humana está com a semente do mal, está corrompida, ela vai se afastando cada vez mais de Deus, a pessoa assim, vai se afastando cada vez mais e vai sentindo-se comodamente tranquilo ali nas coisas do mal. Por isso, diz que o mundo jaz no maligno. Então, a natureza foi corrompida, né? Então, o diabo, através do poder do mal que ele colocou dentro das pessoas, ele tem pervertido as coisas boas de Deus, né? Algo que Deus criou para ser santo, dentro de um relacionamento aprovado, né? Encontra-se totalmente desvirtuado. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, quando Paulo fala dos males da última geração, 2 Timóteo 3 a 5, a gente vê que o diabo também perverteu a integridade moral. 2 Timóteo. Eu achei. Você achou, Sofia, também? Minha mãe vai ler. Eu vou ler. Sim. Sabe, porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha, é um texto que deveria ser considerado, né, cada item, mas o tempo não permite, mas podemos fazer aqui, não é? Uma síntese de tudo, mostrando que o diabo ele perverteu a integridade moral, levando as pessoas a desprezar princípios, ética, honestidade, respeito, né? O diabo despertou o egoísmo, a avareza, orgulho, a presunção, a falta de amor ao próximo, o afeto natural, né? A gente vê que hoje tem famílias, pessoas que vivem sob o mesmo teto, eles não têm afeto natural, se desentendem, não se respeitam, né? Então, nós podemos analisar tópico por tópico dos males, das características, né, dos males dos últimos dias. E o diabo, então, por que está acontecendo isso? Porque as pessoas se entregam ao domínio de Satanás e não reagem aos ímpetos, às seduções, percebe? Então, nota-se que o diabo perverteu essa integridade. E quando sim, olhamos para a gente. Olinho, o que é incontinente? O que é incontinente? A incontinência. O que é ser incontinente? Sim, a Bíblia, quando fala a questão da incontinência, né, está muito relacionado aqui ao ato da sexualidade. Tá? Até eu vou ter um momento de um estudo que nós vamos falar, porque a Mara ela me convidou para que a gente pudesse participar, quem sabe, numa terça-feira, não é, Mara? Você está fazendo uma reunião? Toda terça-feira, às 20 horas, tem um grupo de oração que as pessoas contam as suas histórias. Cada um, por exemplo, terça-feira que vem vai ser a Érica, esposa do Ricardo, psicóloga, que vai passar. Na outra terça-feira, o Paulo, professor de geografia.
na Unifal. E na outra terça-feira, o pastor Wilson. Então, assim, cada um eu estou chamando para contar a sua história, sabe? Aí eu te convidei também um dia para você contar a sua história, Olinto. Então, quem sabe numa terça desta, a gente pode contar, faça um resumo da história, a gente possa trazer uma mensagem sobre família, como você disse que é a família que estão reunindo, não é? Então, sobre família. A gente pode falar em questão do marido, da mulher, o relacionamento, tá? Sobre a incontinência no sentido sexual, tá bom? Então, são temas que ele requerem um tempo maior para nós entrarmos nesses detalhes e explicar, tá bom? Mas eu posso, ali no particular, responder direitinho, ok? Pois bem, mas ao analisarmos aqui, o mundo está jaz no maligno. Em Gênesis 1:27, a gente vê que Deus, quando criou o ser humano, né? Ele criou, olha, a sua própria imagem, perfeitos. E o que o diabo fez? O diabo ele tem pervertido também a integridade física, tá? Em que as pessoas tentam mudar a própria aparência. Demonstram-se descontentes de como elas são. Elas tentam muitas vezes corrigir em si mesmas, tá? Em seus físicos, o que é desnecessário. E muitas vezes não muda para melhor, mudam para pior, desonrando em si a imagem de Deus. A gente vê situações, pessoas determinadas, né, aparências que você olha e fala assim, como essa pessoa tem coragem, não? Ou essa pessoa é corajosa demais, é audaciosa, né? Está quebrando alguns paradigmas, alguns costumes, está implantando uma nova moda, tal. Mas isso é a natureza da pessoa que está muito corrompida. O diabo coloca ali dentro, ela vai mudando, 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 até algumas pessoas tornarem verdadeiras aberrações. Tem pessoas que querem parecer com determinada boneca, faz 1000 cirurgias para isso. Pessoas na internet essa semana que quer aparecer com o diabo e coloca todo tipo de coisa no rosto, inclusive com chifres, consegue formar alguns chifres. É um absurdo. Isso é uma forma de desonrar a imagem de Deus. Viu como o diabo foi pervertendo tudo? Ele trabalhou o interior, mudou os gostos, né? Os valores, mexeu na sexualidade, mexeu nos hábitos alimentares, na forma da pessoa vestir, né? Em tudo ele foi alterando, 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 né? Agora, nós somos resgatados pelo sangue do Senhor Jesus. Nós entendemos que, por trás de tudo isso, existe um poder que quer dominar para que possamos fazer a vontade dele. O diabo quer manipular a cada um. Agora, a partir do momento que estamos conscientes de tudo isso aqui, tá? Nós temos que reagir. Nós somos chamados por Deus para não permanecer nesse estado aqui de jazer no maligno, de despertar, de reagir. E somente Cristo pode dar esse poder. Você e eu, sim. Deixa eu só fazer uma observação. Isto está também acontecendo dentro da igreja. A gente tem que, a palavra de Deus diz assim, vocês cuidem para que vocês não caiam, né? Hoje mesmo eu estava conversando com meu filho e pessoas vão lá na frente de uma forma assim, você olha, porque assim, quando eu falo que eu sou de Cristo, eu tenho que trabalhar para eu ser de Cristo, para eu parecer com Cristo em todos os sentidos, inclusive na aparência. Por exemplo, quando Pedro negou Jesus, eles falaram assim, eu conheço você, você fala igual ele. Não falo não, fala assim. Isso quer dizer o quê? Que quando nós aceitamos a Jesus, a gente quer parecer com Jesus, né? E parecer com Jesus em todos os aspectos, inclusive na roupa, no vestido, no proceder, nas atitudes, em tudo. Então, um dia, uma menina falou para mim assim, isso tem nada a ver, o que vai, o que conta é o que vai no coração. Eu falei, você falou tudo. Porque o que conta é realmente o que vai no coração. Porque o coração externa aquilo que, né, que vai estar lá dentro. Então, nós, quando nos propomos a seguir Jesus, a gente tem que sempre pedir a Jesus para a gente parecer com ele sempre, em todos os aspectos, né? Porque se as pessoas olham para a gente, quem que elas veem? Elas veem uma pessoa secular ou veem um cristão? Né? Só pela maneira de vestir, uma maneira decente, uma maneira sóbria, né? Sem estar espalhafatoso, ou seja, buscando a luz para si mesmo, né? E quem tem que brilhar em nós? É Jesus,
né? Isso é claro, é verdade. É verdade. Então, quando nós temos que dizer, essa tendência, esse valor maior para aquilo que o mundo está cercando, para aquilo que o mundo está oferecendo, então nós temos que acordar, falar, olha, será que o Satanás não está tendo um poder ainda sobre a minha natureza? Será que eu não estou permitindo que Deus transforme essa natureza corrupta, desviada e caída e coloque sobre a minha glória? Então, estas coisas são sinais que nós temos que entender. Esses sinais, eles são sinalizados pelos gostos nossos, pelos nossos desejos. Então, tudo aquilo que contrariar o plano de Deus, né? Na questão da decência, da ordem, do respeito, dos cuidados com o próprio corpo, com a imagem, com testemunho público, com relacionamento com as pessoas, tá? Tudo isso, se alguma coisa fazemos e entra em choque com os princípios de Deus, é um sinal que ainda estamos sendo dominados. Agora, podemos ser tentados, mas nós temos que reagir a isto, orar e buscar forças. E Jesus veio pagar por este resgate, resgatar uma natureza caída, transformar a gente em pessoas que estão próximas dos valores do reino de Deus. E, finalmente, com a volta de Jesus, é um tema que vai ser tratado também. Então, nós vamos passar pela redenção do nosso corpo, um corpo transformado. Mas o caráter começa agora. Isso Cristo investe em nós. Ele dá esse poder para vencer essas fraquezas, essas fragilidades. Nós temos que nos apegar às mãos dele. Então, nós podemos nos beneficiar desse resgate. Liso, eu queria aproveitar que, como tem muitas pessoas aqui também que estão começando a estudar a Bíblia, que muitos não têm o hábito também, não sei, de estudar mesmo a Bíblia profundamente. Muitas vezes a gente pensa que a gente é um pecador, que a gente não vale nada e que tem pessoas muito melhores do que a gente. E para todo mundo saber que todos, na Bíblia fala que não há nenhum justo sequer. Então, todos nós somos pecadores. Você poder, senão, às vezes, tipo assim, tem hora que dá uma desanimada, né? Ah, meu Deus, eu não valho nada. Mas todo mundo está no mesmo barco, por isso que a gente está aqui para estudar a Bíblia. Olha, nós temos um valor tremendo para Deus, tá? Talvez a gente entre num quadro até depressivo, não se valoriza, né? Mas, olha, Cristo deu a vida por cada um de nós, queridos. Jamais se desvalorize. Nós somos valorosos para Deus. Somos pecadores, todos nós. Uns caem mais pontos, mas, né? São mais fracos em alguns pontos, outros já estão vencendo, já venceram algumas barreiras. Em alguns pontos o diabo não consegue derrubar alguns, em outros já consegue. Mas todos nós estamos na jornada de crescimento aqui. Tem aqueles que avançam de forma mais rápida, vencem mais rápido, tem aqueles que têm mais dificuldades, mas o resgate de Cristo é para cada um de nós, é para você e é para mim, né? Não importa o nível que nós estamos diante de Deus, a salvação é para todos. E o plano de Deus é que a gente não desista, porque Ele dá o poder para isso. O poder não está na nossa capacitação, no nosso esforço, na determinação, não é isto. Por mais determinados que nós venhamos a ser, mais dispostos a vencer, sempre vamos fracassar se nós não segurarmos nas mãos de Deus. Tá? Então, a salvação é através de Cristo Jesus. Ele investe em nós, investe o poder dele em nós e nos concede o Espírito Santo para nos fortalecer a cada instante, a cada momento. Então, ninguém deve desanimar por causa de falhas e pecados, tá bom? Agora, nós temos aqui que ter um crescimento, nos prepararmos para o reino de Deus. Então, em muitas coisas, o diabo acaba afastando da gente. Sabe que o diabo afasta naquilo que parece mais comum, nos nossos hábitos alimentares? Não é? Tem pessoas que às vezes não valorizam o próprio corpo, eles ingerem coisas que são nocivas à saúde, coisas que ele tem como por ser alimento, mas na realidade são produtos alimentícios. Tem diferença entre alimentos e produtos alimentícios, algo cheio de químicas e tudo, e as pessoas usam com frequência, vão destruindo o corpo, o diabo fica feliz nisso. O diabo quer ver as pessoas em fila de hospitais, em clínicas, passando por procedimentos, né, difíceis aí, invasivos até, sofrendo. Então, nós vamos sendo instruídos pela palavra de Deus para cuidar, inclusive, de nosso corpo, de nossa saúde. Lá em 1 Coríntios 10:31 fala, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Não é? Uma glória perdida no Éden. Lembra que estudamos sobre isso?
Deus quer colocar em nós, através agora do Espírito Santo e de seus ensinamentos. E agora, nós planejando tudo que nós vamos fazendo aqui, orando para vencer as tribulações, os embaraços, nós vamos vencendo em fé, dia a dia, a cada momento. E assim estamos sendo moldados para o reino de Deus. Tá? Mas você e eu, nós não precisamos ser manipulados por diabo. Não precisamos. Em Efésios 2, versos 5 e 6, Efésios 2, versos 5 e 6, olha que lemos. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Vida. Pela graça sois salvos. O que é graça? Graça é um presente que a gente não merece. Deus está nos presenteando com a salvação sem você e sem eu merecermos, porque nós somos pecadores. E como pecadores que somos falhos, fazemos aquilo que desagrada ao Pai, mas Deus, na sua graça, na sua ternura, Ele quer ter a gente com Ele. E pela graça que nós somos salvos, mas Ele quer nos tirar de uma morte espiritual. E quando é que uma pessoa está numa morte espiritual? Quando ela jaz no maligno, ela está acomodada, ela não busca mudanças, não pega nas mãos de Deus, a mão que Cristo está oferecendo para erguer, para ajudar, para colocar em pé, para a pessoa avançar o rumo à salvação. Né? E o versículo 6 fala, e juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Percebe? Então, Cristo quer nos ressuscitar agora espiritualmente, porque o estado do ser humano, sem atender à voz de Cristo, é um estado de morte espiritual. Então, quando Cristo se aproxima de nós, através da sua palavra, né, o Espírito Santo vem nos dar a devida assessoria. Então, ele começa a falar com a gente, olha, esta área da sua vida não agrada ao Pai. Você vai se prejudicar com isso. Muda, planeje. Eu estou aqui para te ajudar. Então, a pessoa vai reerguendo. Ele vai reerguendo. E quantas vidas, né, a gente contempla pessoas que a gente conhece, a gente pode afirmar, olha, Deus tirou aquela pessoa do estado de morte espiritual. Isso eu posso aplicar na minha vida. Quem conhece a minha vida pregressa, né, pode pensar, puxa, mas é violento mesmo, não é? Então, eu entendo que Deus me tirou do estado de morte para um nível espiritual, não é? Uma caminhada espiritual, do qual eu estou prosseguindo para o alvo. Não cheguei lá ao nível que preciso, mas todos nós temos que caminhar. Ser dessa morte espiritual é o que o texto fala. Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então, nós não precisamos, tá, permitir que o diabo nos manipule, que faça de nós um fantoche. Nós não precisamos. Por isso que Deus pede para nós, aí no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1, Isaías 60, verso 1, eu estou, Mária, preocupado com esse tempo menor agora. Não, vamos seguir em frente. Isaías 60, verso 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Olha o que Deus pede para a gente, então. Que nós tenhamos uma reação. Levanta-te, resplandece, porque a luz de Cristo, a luz da salvação, está sobre nós. Tá? E a glória de Deus nasce sobre nós. Que glória que é esta? A glória perdida no Éden. É quando o homem estava em estado perfeito, entrou num estado de decadência, em que toda a natureza tornou-se corrompida, né? Até chegar num nível hoje de termos pessoas que são assassinos cruéis, frios. Né? Então, tem pessoas que desceu muito, mas não existe buraco profundo, abismo tão profundo que a graça de Deus, a mão poderosa de Deus, o braço de Deus não possa alcançar. Deus está disposto a libertar, a levantar todas as pessoas. Só que Ele quer que a gente olhe, entenda a nossa situação, né? E Ele fala, agora levanta. Deixa a luz que eu estou colocando sobre você, né, evidenciar. Deixa que eu coloque de volta em você a glória que foi perdida no começo da história. Tá? Então, Deus não quer que a gente reaja,
Né? Lindo, esse versículo é lindo, hein? E tá tudo em letra maiúscula, levanta-te, tá tudo em caixa alta. Porque, igual Satanás põe um pensamento na gente que a gente não vale nada, que a gente é o pecador, que a gente é fraco, né? Então, cada vez é ficando mais para baixo. E aqui tá a corda, né? Levanta-te, né? Responde. Nossa, lindo esse verso. Porque Satanás, Mara, ele faz tudo para derrubar a pessoa. E quando ele derruba a pessoa, ele deita por cima para a pessoa não levantar. Se nós não esticarmos as mãos, né? E segurar a mão de Cristo que está pertinho ali para levantar, não consegue levantar. Então, ninguém que tenha pecado, que tenha caído, que tenha feito coisas que desagradam a Deus, que se sente triste por si consigo mesmo, tá? Ninguém precisa continuar no estado de caído, de frustrado, de deprimido. Entender que Deus está estendendo a mão e dizendo, levanta-te. Eu quero mudar a sua natureza. Não é? Deus está disposto. É por isso que Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, segundo Pedro 1, 3 e 4, nós estamos seguindo, Mara, você já observou, um modelo de estudo bíblico diferente do que eu recebi quando eu fui para a igreja, do que você recebeu. Né? Nós estamos seguindo uma linha totalmente diferente para entendermos primeiro o amor de Deus e como Deus está voltado totalmente na nossa busca. Tá certo? Nossa salvação. Então, ao lermos aí em 2 Pedro 1, verso 3 e 4, olha o que temos, que é profundo. Olha o verso 3, olha. Visto como, pelo seu divino poder, não é pelo meu poder, pelo poder de cada um, né, de vocês que estão participando, é pelo poder divino, o poder do alto. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, que é o relacionamento com Deus. Uma vida pia é daquele que relaciona-se com Deus. Então, Deus, pelo seu divino poder, tem investido em nós. Salvação não é nós que investimos, é Ele que investe. Ele nos doa todas as coisas que conduzem à vida eterna, tá? E a este relacionamento com Ele, chamado de piedade. Mas como é que começa isto? Ele nos conduz através de que caminho? Prosseguindo o versículo. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, nós estamos fazendo um caminho de volta para Cristo agora. Tá? É através do quê? Do conhecimento completo. Entendeu por que é necessário estudarmos a Bíblia? Termos encontros como este? É conhecer o que Deus quer para nós. Ele que mostra o caminho de volta, como fazer o retorno. Ele que investe em nós. Mas o que quer fazer com a gente? Olha o versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes. De que tipo de natureza? Como é que diz na Bíblia de vocês? Capítulo 1, versículo 4 aí de 2 Pedro. Divina. Natureza divina, viu? Então, Deus quer nos colocar uma natureza que não é a natureza carnal, é a natureza divina. E quando aceitamos a natureza divina, ela vem através da compreensão do amor de Deus, do estudo da palavra dele, certo? O que vai acontecer conosco? Então, sim, os poderes do mal não vão ter força sobre nós. É o que o final do texto, versículo 4, fala. Livrando-vos da corrupção que há, da corrupção das paixões que há no mundo. Então, para que eu possa vencer as minhas fraquezas, as minhas tendências, eu preciso de quê? Que a minha natureza possa ser mudada. Natureza divina tem que ser colocada. Então, se eu tenho gostos, se eu desenvolvi alguns prazeres que estão no curso do mundo, é que todo mundo faz, todo mundo pratica, tornou-se comum, mas vem a palavra de Deus e mostra, isto não é comum aos olhos de Deus. Né? Então, o Espírito Santo me conscientiza desse estado, mas eu já não tenho forças mais para lidar com aquilo. Aquilo já dominou, aquilo já faz parte da minha vida. Alguns prazeres que parecem comuns, não é? Não é que Deus não queira que a gente tenha prazer na vida, só que existem prazeres na vida que são coisas que são aprovadas por Deus, é para o nosso bem-estar, mas existem coisas na vida que o final dela é para nos prejudicar, não é? Então, você tem coisas que me dominam. Eu entendo pela palavra de Deus
que aquilo não agrada a Deus e que se eu seguir naquele rumo, eu não vou estar me preparando para o reino dele. Mas eu não consigo me libertar daquilo. Então, o que eu tenho que fazer? Senhor, mude a minha natureza. A minha natureza gosta disto. Mas me livra dessa natureza. Eu permito que o Senhor coloque sobre mim a sua natureza. Porque se a sua natureza for colocada sobre mim, se o Senhor imputar em mim a sua natureza, eu vou ter forças, poder para me livrar das paixões e das corrupções que o mundo oferece. Percebeu? Então, não é para o nosso esforço que nós vamos conseguir vencer nossas fraquezas. Não é. É pela natureza de Deus colocada em nós. Mas, antes disso, Deus nos conscientiza o nosso estado de pecado. Deus nos conscientiza sobre a manipulação de Satanás. E Cristo mostra, olha, foi por isso que eu te morri, para te libertar de uma natureza corrupta, uma natureza mortal. E nós precisamos, então, permitir que Cristo faça esse trabalho. Tá bom? Agora, o que nós temos que fazer, então, para beneficiar desse resgate? Espero que o tempo permita. Primeiro passo é aceitar o Senhor Jesus. Mas talvez, mas eu aceito a Jesus. Mas que tipo de aceitação eu tenho tido até agora? Né? Lá no Evangelho de João, João capítulo 5, verso 43. João 5, 43. Jesus, ele chegou a dizer sobre a rejeição que ele passou por aqui e que ele continuaria passando. Tá? João 5 e 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Olha, Jesus chegou, olha, eu vim em nome de meu Pai, até no Evangelho de João mesmo, capítulo 1, né? Lá dos versos 10 e 11, para que ele veio para o que eram seus e os seus não o receberam. E ele fala, agora eu vim em nome de meu Pai, vocês não me aceitam, mas outros vocês aceitam. Então, muitas vezes, nós colocamos filosofias, pensamentos, credos, tá? Acima das ordens, dos ensinamentos de Deus. Valorizamos algumas filosofias, né, acima daquilo que Deus está dizendo. Então, fala, vocês estão me colocando em primeiro lugar na vida de vocês, porque eu é quem posso restaurar vocês. Vocês estão me aceitando, porque aceitar Jesus como o nosso Salvador é fácil, é só Ele que pode salvar. Depois dessa consciência que temos do estado de pecado, fala, eu não posso fazer mais nada nada que sem Cristo. Mas nós temos que aceitar Jesus como o Senhor de nossas vidas. Senhor, não posso andar sozinho. Eu não consigo vencer. Não consigo. Assuma o controle da minha vida. Eu permito. Deus só vai assumir o controle da sua vida e da minha se nós permitimos. Tá? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. O poder de escolha, de decisão é nosso. E Deus não invade a sua privacidade nem a minha, se nós não permitirmos ou se nós não convidarmos para Ele vir. Então, quando fazemos o convite para o Senhor, está difícil andar sozinho aqui. Até agora, eu tenho aceitado o Senhor como Salvador, tudo, mas até agora eu percebi que o Senhor não está sendo o Senhor da minha vida. Eu tenho tentado dirigir os meus passos. E eu tenho me dado mal. Então, tem um momento que eu tenho que fazer, Jesus, assuma. Eu permito. Coloque sobre mim a natureza espiritual. Anule essa natureza carnal, tendenciosa, corrupta, que tem prazer nas coisas que o Senhor não aprova. Anule ela. Coloque o seu poder na minha vida. Então, o primeiro passo é aceitar Jesus. Mas tem pessoas que têm medo de aceitar Jesus. Medo do que as pessoas vão pensar dela. Como é que os parentes vão agora avaliar, orar, olhar a pessoa, né? A gente não tem que ter medo. Nós temos que ter medo de ficar aqui numa vida que não aprova, Deus não aprova, e de ficar fora do reino dele. Aí no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, Jesus disse, João 1 e 12, ele oferece um poder para todos aqueles que aceitarem ele como Senhor da vida. Alguém quer ler? 1 e 12 de João. Posso ler, Olinto? Sim. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Obrigado a todos quanto recebem Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Ele concede o poder para serem feitos filhos. O poder para a pessoa vencer aqui e fazer parte do reino dele. Percebeu? Ele concede o poder. Então, primeira coisa, eu vou aceitar Jesus. Vou ter medo? Não, não. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo de se expor, de dizer para alguém da família, um amigo, um parente, olha, a partir de hoje é Jesus que controla a minha vida. Eu quero fazer a vontade dele. Tá? Não preocupe com o que a sociedade vai pensar sobre você, com o que os familiares vão falar, não preocupe. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Faça dele a principal pessoa da sua vida. Porque tudo está sob controle dele. A vida conjugal, familiar, os negócios, a saúde. Quando olhamos, seguimos as orientações de Cristo, tudo vai ser para o melhor para a gente aqui. Então, deixe que Cristo controle a sua vida. Esse é o primeiro passo para beneficiar desse resgate que começou na cruz, agora, e vai nos levar para a eternidade com Cristo. O primeiro passo, aceitar Jesus como Salvador e como Senhor da vida. Ele dá o poder para isso. O segundo passo, sabe qual é? É viver agora sob uma perspectiva diferente de vida. A forma que nós tínhamos uma visão do mundo e que nós valorizávamos algumas coisas, muitas vezes esses valores eles são inúteis, não são verdadeiros valores. O diabo implantou na humanidade uma inversão de valores muito grande. As pessoas focam naquilo que é temporal, que é passageiro. E Deus quer que a gente foque naquilo que é eterno. Não é? Então, lá em Marcos 1, versículo 15, Marcos 1, 15, diz que nós temos que viver aqui sob uma nova perspectiva de vida. Marcos 1, o versículo 15. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E qual a mensagem aqui de Jesus? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender. A palavra arrepender aqui, tá? Ela vem dentro do Novo Testamento, na língua grega, ela é formada por duas palavras, tá? Meta, além, tá? E noia, mente. Então, arrepender está relacionado, tá? À metanoia. E podia ser traduzido da seguinte maneira: uma expansão de consciência, é ter a mente expandida. Na realidade, pensar de uma maneira diferente. Então, o arrependimento, segundo as Escrituras, é adquirir uma nova compreensão da realidade. A metanoia não é só um pesar, uma tristeza, um lamento a respeito de algo que nós erramos no passado. A metanoia é contemplar a nova perspectiva de vida que Deus nos revela através da palavra dele e andar nela. Arrepender não é só um sentimento. Então, quando Deus fala assim, arrependei-vos, Deus fala assim, olha, pare, pense diferente e faça diferente. Primeiro, eu tenho que aceitar a Cristo. Ele me dá o poder para arrepender, para fazer diferente. Tá? Então, o verdadeiro arrependimento é uma nova percepção da realidade. É uma nova percepção. É por isso que Paulo fala em Romanos 12, versículo 2, Romanos 12, verso 2, e diz, e não vos conformeis com este século, não ande em conformidade com este sistema de coisas. Não façam as mesmas coisas que todo mundo faz, tá? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da vossa maneira de pensar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o arrependimento está isso. É renovar a maneira de pensar, é ver as coisas por um ângulo diferente. É ter um foco diferente do que nós tínhamos no começo, na nossa jornada sem Cristo. Então, como beneficiar? Aceitar Cristo, apoderar-se do poder que Ele nos dá e começar a olhar as coisas por ângulos diferentes. Tá? Porque quem quer ser cidadão do reino de Deus
ele deve viver uma vida diferente aqui. E essa transformação não vem pela capacitação pessoal, né? Vem pelo poder que Deus dá. Só que nós temos que apoderar, pegar nesse poder. E o terceiro ponto aqui, tá? Em Levítico 5, versículo 5, nosso tempo, acho que até já foi, Levítico 5:5, quando tomamos consciência de nosso estado e que nós somos necessitados de Cristo para a salvação, que só Ele pode nos livrar dessa natureza corrupta. Então, em 5:5 aqui do livro de Levítico, nós temos aqui uma informação interessante de como devemos nos relacionar com Ele. Olha, será, pois, que, sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. É o momento de entrarmos em comunhão com Deus, confissão com Deus. Isso vai ser o tema da lição da semana que vem. Nós vamos aprender a orar. Como fazer uma oração eficaz. Vamos conhecer se tem algum tipo de oração que desagrada a Deus. Tá? Como fazer uma oração poderosa. Vamos aprender isso na próxima lição. Mas diz a palavra de Deus que nós, ao falarmos com Deus, nós temos que tratar com Ele daquilo que nós estamos errados. Às vezes, quando nós vamos fazer orações, nós falamos assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Não é por atacado que te pede perdão pelos pecados. Nós temos que dar nome aos nossos pecados. Nós temos que ter uma percepção de onde é que o diabo está dominando. O Espírito Santo dá essa percepção para a gente. Então, se eu percebo a minha fraqueza num determinado ponto, o diabo sabe dela. Então, eu tenho que ir a Deus e falar, Senhor, hoje eu cometi esse pecado, eu sou fraco nisto, me ajude a lutar neste ponto. A minha sugestão, tá, é que você anote, faça anotação das suas tendências que estão em desarmonia com o plano de Deus. E comece a trabalhar cada uma delas com oração. É confessar um pecado por vez, dar nome ao pecado e não pedir perdão por atacado. Percebeu? Lá em Provérbios 28:13, é um texto super conhecido também, Provérbios 28:13, para nós precisamos conversar com Deus sobre os nossos problemas. Assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre as transgressões, quer dizer, se eu justifico os meus pecados, né? Se tudo o que eu faço, eu sempre tenho uma justificativa pelo erro que eu fiz, que não tenho como estar bem com Deus, não tem como eu prosperar. Mas se eu confesso, se eu for a Deus, falo, Senhor, eu reconheço que eu estou errado. Deus sabe dos teus pecados, Deus sabe, claro que Ele sabe. Só que Ele espera que a gente tenha consciência dele, porque o Espírito Santo está fazendo isso conosco. Então eu vou a Ele, eu falo com Ele, falo, Senhor, eu preciso vencer esse mal, isso me domina, me liberta, me dê forças, me socorre, mude a minha natureza, eu permito. Então eu alcanço misericórdia. Eu prospero espiritualmente diante de Deus. Né? Então, esses são os passos que nós vemos aqui. Né? Nós vimos o primeiro passo, aceitar Jesus como Salvador, apoderar dessa bênção, dessas dádivas que Ele dá para nós vencermos, procurar viver sob uma nova perspectiva de vida, né? Tomando consciência de nosso estado, procurando as mudanças e se abrir com Deus sobre os pontos fracos. E um outro ponto também seria aceitar o perdão. Porque tem pessoas que elas recebem o perdão de Deus, mas elas voltam a pegar o fardo que Jesus tirou das costas e colocar sobre si. Tem pessoas que elas não sabem se perdoar. Isso é muito triste. Hoje, muitos consultórios, né, de psicologia estão cheios de pessoas aí que estão lidando com traumas, com problemas que, na realidade, já nem existem, mas está pairando ali uma nuvem sobre a cabeça da pessoa, ela não se libertou. Nós temos que nos perdoar também, né? Porque a Bíblia fala em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. De toda a injustiça. Mas se tem alguma coisa, tá, que ainda nos tira a paz em relação
algo que nós tenhamos feito, tá? Então, nós temos que conversar com Deus. Temos que falar com Ele. Temos que pedir para Ele nos libertar desse estado de pecado, esse estado de culpa, tá? Porque Deus, Ele pode nos libertar de tudo, tá? Ele pode nos transformar e nos dar paz de espírito. Olha, o nosso tempo, ele expirou. Eu tenho mais até que falar, mas a lição vai ser enviada e você pode acompanhar e ler os detalhes ali, ok? Então, nós estamos já encerrando e eu quero agradecer a presença de todos, a tolerância, né? Me ouvir é quase 1 hora falando. Se você quiser concluir, você pode concluir. Sabe que nosso tempo permite? Tem 5 minutos, não é isso? Pode concluir. Tá, ok. Então, vamos ver o outro passo. Tá? Nós vimos aqui os passos de crer em Jesus, aceitar Jesus como o nosso Salvador e Senhor de nossas vidas. Nós vimos o segundo passo, né? Também que é viver sob uma nova perspectiva, né? É a metanoia, é mudar o rumo da vida. Nós vimos o terceiro passo, que é buscar, confessar e buscar o perdão, tá? E aceitar esse perdão também. E nós temos que ter paz. Se a nossa consciência está nos acusando de coisas que nós fizemos no passado, mas Jesus já nos perdoou, se ela está nos acusando, se o coração nos acusa, tá? Lá em 1 João 3, verso 20, fala: quando o nosso coração nos faz sentir culpados, tá vendo? Quando o nosso coração nos faz sentir culpados, ainda assim podemos ter paz diante de Deus. Ele é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Eu usei aqui a New Century Version, tá? É uma Bíblia, uma versão diferente, mas Deus conhece o nosso coração e quando nós sentimos culpados, Deus é maior do que o nosso coração. Então, Deus nos liberta do sentimento de culpa, tá? E nos liberta. E o quarto passo seria nós buscarmos a conversão. Seguimos um caminho diferente de mudanças de vida mesmo, né? Em Atos 26, verso 18, Atos 26, verso 18, nós lemos aqui o seguinte, olha, 26 e 18 de Atos. Olha que nós encontramos aqui, 26 e 18, que a palavra de Deus, olha o que ela faz com a gente. Para lhes abrir os olhos. Deus abre nossos olhos. A gente passa a enxergar sob uma nova perspectiva. E os converteres das trevas para a luz. Ela dá um novo rumo, a gente faz uma conversão, uma mudança de rumo. Sair das trevas agora para a luz. E dos poderes de Satanás para Deus. A fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Percebe? Deus abre os nossos olhos, nos converte do domínio das trevas, do domínio de Satanás para a luz, para Deus. E nós recebemos o resgate, a remissão, para sermos herdeiros. Mas quem é que vai ser os herdeiros? Aqueles que levam uma vida em santificação. E santificar é separar para Deus. É andar na contramão da vida. É isto. Não é seguir o curso do mundo. O mundo jaz no maligno. As pessoas estão acomodadas em seu estado espiritual de pecado. Não sentem necessidade de mudar, mas nós fomos chamados para levantar, para reagir, para brilhar e para não permitir que o diabo nos faça de fantoches. Não permitir que ele nos manipule. É para isso que nós fomos chamados. E um passo que se seguiria também, tá? Não sei se o tempo permite, é um passo que Jesus deu. Ele deu um exemplo para a gente aqui, tá? Entrar pelas portas de admissão do reino de Deus. Lá em Marcos 16, Marcos 16, mostra qual é esta porta. Marcos 16, verso 16. Olha o que nós encontramos aqui. Em Marcos 16 e 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Essa é a porta de admissão do reino de Deus. É o santo batismo. Esta entrega como ato de confiança nas promessas de Deus, tá?
inclui aceitar a ser admitido para o reino de Deus através do batismo. Mas alguém pode pensar e pode dizer, puxa, mas eu já fui batizado. Queridos, eu não vou entrar em questões de diferenças de batismo aqui. Não hoje, tá bom? Mas a Bíblia está falando de um modelo de batismo ensinado e praticado por Jesus. Um modelo de batismo que o próprio Cristo se submeteu. Lá em Marcos 1, verso 9 e 10, nós encontramos aqui Marcos 1, verso 9 e 10. Olha o modelo que a Bíblia apresenta aqui, ó. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi por João batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre eles. Tá? E a voz de Deus foi ouvida, né? Então foi ouvida uma voz dos céus, verso 11, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, é um filho que me dá prazer. Então Jesus, inclusive, ele entrou nas águas do Rio Jordão para ser batizado, deixando para a gente um exemplo. Então, de acordo com Atos, capítulo 2, verso 38, quando Pedro ele falou deste batismo, ele fala que neste batismo, em Atos 2 e 38, ele envolve algo que, quando crianças, quando bebês, nós não temos condição de fazer. Atos 2, versículo 38, Pedro pregando, né, para aquelas pessoas que, nos dias de Cristo, muitos participaram até da morte de Cristo ali, 2:38, olha que Pedro escreveu. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos e sede batizados. Então, o que precede o batismo? O arrependimento. E uma criança não tem do que se arrepender, ela não tem uma história de vida ainda. Então, o batismo que Jesus ensinou, que Pedro propagou, é um batismo por imersão, entra-se nas águas, mas o que precede é o arrependimento. E para que uma pessoa possa ter arrependimento, ela tem que ter um contato com Deus, um contato com a palavra dele. Ela tem que tomar consciência de seu estado de vida em corrupção, do afastamento de Deus. Ela tem que entender que ela precisa de uma nova natureza. Então, ela aceita Cristo, ela procura uma nova perspectiva de vida, ela confessa os seus pecados e fala assim, eu quero fazer parte do teu reino. Então, ela passa por este batismo, que é a porta de entrada para o reino de Deus. Tá? Mas Jesus, ele já acreditou em nossa conta, né? Muitos benefícios. Tá bom? E ele deixou exemplos para nós seguirmos ele aqui. Muitos exemplos. E você vai poder acompanhar esses benefícios acreditados em nossa conta e os exemplos que Cristo deixou na lição que vai ser enviada para você. Tá? Então, no final da lição, você vai encontrar esses temas aqui e vai completar o tema de hoje. Ok? Bom, Mara, eu creio que não dá para ir longe mais. Não é? Tá tão bom, viu? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vi aqui uma mensagem dizendo que essa sala de Zoom tinha permissão para ser com horário indefinido. Por isso que está passando aí o tempo. Ah, é? Uhum. Para mim, está dizendo que é para fechar o aplicativo. Olha, para mim apareceu, deve ter sim. Então, termina. Se a Fatinha está falando isso até agora, não acabou, é porque eu não sei mexer direito. Finaliza. Eu acho que não custa nada. Termina, É duro quando você trabalha sob o controle de horas assim, né? Não, Mara, deve ser porque vocês estão gravando. Aí ele permite mais tempo. Então pode ir, Olinto. Tá certo. Então vamos fazer, né? Vamos seguir um pouquinho. Se bem que não vou alongar muito, porque eu não quero cansar vocês também, não é? Não quero cansar. E eu daqui a pouquinho também estou saindo para uma nova aula. Olinto, me desculpa, só passa para mim essa passagem que fala, a última passagem aí de João, arrependam-se para que sejam apagados os vossos pecados, sobre o batismo. Atos o quê? Atos 2, verso 38. Capítulo 2, verso 38 de Atos. Né? Uhum. E nós vimos, então, que o batismo, o que vem antes, é um estado de arrependimento, e somente uma pessoa instruída pelo Evangelho, um relacionamento com Cristo,
sentindo a presença do Espírito Santo, ela pode se arrepender. Então, por isso que o batismo infantil ele não é bíblico, né? Ele foi incorporado na fé cristã com muitos anos, tal, mas ele não tem assim, um respaldo bíblico. Então, nós somos chamados a aceitar Jesus para vencer essa natureza. Mas Jesus fala assim, entre pela porta do reino. É o batismo. Mas Jesus, ele já acreditou em benefícios em nossa conta, né? E benefícios que foram pagos com seu próprio sangue. É muito conhecido Isaías 53, o versos 5 e 6, né? Isaías 53, versos 5 e 6. Vocês me desculpem, eu quase não estou permitindo leitura porque eu estou correndo contra o tempo, né? Por isso que eu estou abrindo rápido e fazendo as leituras aqui. 50, versos 5 e 6, quando Isaías, 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, olha o que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, de acordo com a Bíblia, Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Nossas iniquidades foram lançadas sobre ele. Ele pagou por esses pecados na cruz. Então, a nossa salvação, queridos, depende de aceitarmos esta troca, que é a expressão do amor divino. Não é pelos teus méritos, nem pelos meus méritos. É aceitar a troca. Deus fala assim, olha, o salário do pecado é morte, mas eu quero te dar vida. Foi o que Deus fez com Adão no Éden. Adão aceitou a troca, matou o cordeiro. Deus tirou peles do cordeiro e vestiu Adão, colocando sobre Adão a justiça dele. Foi uma troca ali. Jesus no Éden tomou sobre ele o pecado de Adão, a sentença que Adão deveria morrer, a mesma sentença nossa, que nós somos pecadores também, tomou sobre si, sobre os nossos pecados e pagou por eles. Mas ele colocou sobre Adão e coloca sobre a raça humana, sobre todo aquele que aceitar Jesus, a justiça dele. É uma troca. Ele pega nossos pecados, assume, paga por eles e coloca a justiça dele sobre cada um de nós. Então, o céu, quando olha para nós, não olha para os nossos pecados, mas para a justiça de Cristo que está sobre nós. E desta forma, é como diz Isaías, ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Tomou sobre si, levou os nossos pecados. Lá em João 19, 34, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34, lembra que fez um soldado para certificar que Jesus estava morto? Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. O que fluiu do corpo de Jesus? Quando a lança penetrou o corpo de Jesus? Sangue e água. Sangue e água. Olha, sangue e água. Queridos, não foram somente as dores físicas, tá, que mataram Jesus. Não foi. Mas o fardo de nossos pecados que estavam sobre ele. Cristo morreu de angústia, tá? A ciência explica que quando retira-se de um corpo sangue e água misturado, esse fenômeno em medicina se chama hematidrose, tá? Está relacionado a um quadro de forte estresse, de angústia. O coração de Cristo ele se partiu de forte estresse. Foi um preço muito alto, doloroso e angustiante. O pecado, todos os nossos pecados estavam sobre eles ali, sobre ele. Foi uma situação que ele não percebeu, inclusive, a presença do Pai. Ele chegou a dizer, Deus meu, por que me desamparastes? O pecado nosso que estava sobre ele criou um paredão, um muro que não permitia que ele sentisse a presença do Pai. Cristo morreu de angústia por causa do teu pecado e do meu pecado. Não foi as dores físicas, mas a dor espiritual, emocional. Morreu de angústia. Foi um preço muito alto. Mas ele deixou para a gente aqui um exemplo. Se olharmos a vida de Cristo, olha como é que ele relacionava com as pessoas.
Em 1 João 2, versos 5 e 6. 1 João 2, versos 5 e 6. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra. Nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, quem guarda a palavra de Deus, vive os ensinamentos, está crescendo em amor. Está saindo do estado de corrupção, de caído, para o nível espiritual mais elevado. Saiu da morte espiritual para uma vida espiritual. É uma ressurreição espiritual. E o texto ainda prossegue. Nisto sabemos que estamos nele. Como? Verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar também assim como ele andou. Andou. Então, Jesus deixou exemplos aqui. Olha, você que saiu do estado de morte espiritual, está vendo a glória agora. Você precisa andar diferente, como Cristo andou. E como é que ele andou? Aí, em 1 Pedro, capítulo 2, de 21 a 25, 1 Pedro, capítulo 2, de 21 a 25, olha o que lemos. Porquanto, para isto mesmo, fostes chamados. Olha porque nós somos chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Qual exemplo? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus não praticou pecado nenhum. Nós somos pecadores, propensos a isto. Nós temos que fugir do pecado. Nós temos que fugir da mentira, do engano. Nenhuma mentirinha branca que fosse saiu dos lábios de Jesus. Né? Pois ele, o verso 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Nós temos um pastor. Nós temos uma vida transformada em Cristo Jesus. Então, agora, a nossa conduta, o nosso procedimento é não revidar, né? É saber administrar os relacionamentos, é pensar muito antes de falar, de responder, né? Quando tentados, não é contar até 3, é orar, ora, Senhor, me dê controle. Não é? Nós temos que saber administrar isso. O Espírito Santo nos concede esse poder, o poder que nós realmente precisamos. Tá? Eu vou, para terminar, ler aqui um pensamento inspirado da escritora Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 22, eu achei muito apropriado para nós lermos aqui. Cristo viera para desmentir a pretensão de Satanás. Como filho do homem, o Salvador permaneceria leal a Deus. Assim se provaria que Satanás não havia adquirido inteiro domínio sobre a raça humana e que sua pretensão ao mundo era falsa. Todos quantos desejassem libertação de seu poder seriam postos em liberdade. O domínio perdido por Adão, em consequência do pecado, seria restaurado. Profundo. E ela escreve mais. Satanás rejubilava por haver conseguido rebaixar a imagem de Deus na humanidade. Viu? Ele se alegrava e se alegra quando ele olha para uma pessoa que parece mais com ele do que com Deus. Na forma que fala, que veste, nos procedimentos, ele fica alegre. Ele rebaixa a imagem de Deus na pessoa. Então veio Cristo, a fim de restaurar no homem a imagem de seu Criador. Ninguém, senão Cristo, pode remodelar o caráter arruinado pelo pecado. Veio para expelir os demônios que haviam dominado a vontade. Viu? Quem domina as vontades? Quando não é o Espírito Santo, são os demônios.
vontade de fazer o que não presta, vontade de fazer tudo errado, está sob domínio do demônio. Então, Cristo veio para expelir os demônios que haviam dominado a vontade. Veio para nos erguer do pó, reformar o caráter manchado, segundo o modelo de seu divino caráter, embelezando com sua própria glória. Pensamento maravilhoso. Por isso que eu achei que era bem apropriado nós encerrarmos a lição de hoje lendo esse pensamento. Tá? Lindo. Só uma coisinha. Quando Deus, num dos mandamentos, ele fala assim, não falar o seu santo nome em vão, né? Quando nós nos dizemos cristãos e não temos a postura de Cristo, ou fazemos coisas contrárias, ali nós estamos falando o nome de Deus em vão. Então, há uma responsabilidade muito grande também quando nós falamos, eu sou cristão, porque ser cristão é ser imitador de Cristo. Né? E você estava falando sobre a oração. Realmente, a gente não consegue muitas vezes ver os nossos erros. Às vezes as pessoas lá fora vê, ou, por exemplo, alguém fala assim, você é isso, você é aquilo. Ao invés de a gente ficar irritado, a gente vai para o joelho e fala, Senhor, eu sou isso mesmo? Eu preciso, então, melhorar. Porque, às vezes, a pessoa fala, às vezes, irritada porque a gente fez qualquer coisa e a gente se irrita porque ela falou que a gente é assim. E, de repente, a gente é assim mesmo. De repente né? Então, e de repente e a gente tem que, ao invés de, a gente tem que ajoelhar e falar, Senhor, olha, fulano falou isso para mim, falou que eu sou egoísta, falou que eu sou mentiroso, falou que eu sou isso, seja o que for. Então, Senhor, olha, eu não estou conseguindo me ver assim, mas se eu sou assim, ou se eu tenho coisas parecidas com isso, o Senhor tira de mim, porque eu não quero ser assim. Então, é muito para nós, mesmo às vezes quando a gente pede, eu peço muito a Deus para mostrar os meus erros, os meus pecados, porque quando Ele mostra, a gente vê, e mesmo assim a gente tem que falar, agora me ajuda a me livrar disso. Né? Porque a gente às vezes está tão habituado e acha tão normal, né, que a gente não consegue ver que a gente tem aquele pecado, que a gente está naquilo, né? Então há necessidade da gente pedir, implorar, suplicar. Eu falo muito para o Senhor, eu quero ir para o céu, eu quero parecer com o Senhor. Eu quero que o Senhor me mostre os meus erros, porque muitas vezes são erros que a gente nem se dá conta que tem e tem. Pecados, né? Pecados, né? É verdade. Importante quando a gente toma consciência disso, a gente ouve a voz do Espírito Santo, né? Então, a partir de então, a gente dá a oportunidade de Deus trabalhar, né? Quando a gente reconhece, fala, Senhor, trabalha em mim, mude a minha natureza. Isso aí Ele pode mudar, Fatinha, só Ele mesmo, né? Só que isso pode mudar. Pois bem, então a semana que vem nós vamos aprender a como entrar em comunicação com Deus, tá? Vai ser muito interessante o estudo da próxima semana, ok? Bom, eu agradeço a todos pela participação, pela tolerância até agora, tá? Estendemos um pouquinho, já que temos agora também esse benefício, né, de estar gravando, estender um pouquinho, vamos usar desses benefícios, não é? Muito bom. Mas nós vamos encerrar nosso encontro com uma oração, e já estou também, daqui a alguns minutinhos, já estou de saída para atender outros estudos, né? Então, quem é que ora por nós? Faz a oração. Eu vou orar. Final. Por favor. Querido Jesus que estais nos céus, meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Jesus, por esses momentos de estarmos lendo a sua palavra, o Espírito Santo tocando os nossos corações. Que o Senhor esteja presente em cada lar, Senhor, e que agora vamos passar a lição que foi falada e possam cada um estudar novamente o que foi estudado e vamos tentar melhorar e colocar em prática em nossas vidas, tentando ter mais empatia, tentando ser pessoas melhores. Fique conosco, abençoe o Olinto, que ele possa ter sabedoria, saúde, para poder ser usado e transmitir, então, a palavra, né, de Deus para nós. Isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Olha, obrigado pela participação de todos. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma tarde feliz, né? Daqui a pouco o início de uma semana abençoada, protegida e com muitas vitórias. Vamos estar juntos aqui, tá? E esse estudo vai estar no canal Gotas do Amor de Deus, tá? Não vai, Mara? Vai postar lá, não é? Eu vou passar agora para todo mundo, viu, gente? Então, ok. Abraço. Então, vou encerrar aqui nossa reunião. Tchau.
Tchau, bom sábado. Obrigada, boa semana. Tchau, boa semana. Tchau, tchau. Ótima semana, tchau.